Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Thomas de Física 2, trazendo para vocês mais uma aula. Então, lembrando que na aula passada a gente fez uma revisão do que a gente tinha falado de escalas termométricas, função termométrica, falei sobre variações de temperatura. E aí passei alguns exercícios, vou fazer um vídeo de correção desses exercícios, mas inicialmente vamos seguir com a parte de dilatações térmicas. É importante também a gente ressaltar, que a partir das dilatações a gente tem uma primeira expansão aí do nosso pensamento sobre temperaturas, tudo bem? Então, nessa primeira aula de dilatações, a gente vai falar de dilatações dos sólidos. Na nossa próxima aula, eu vou trazer a dilatação dos líquidos e algumas aplicações, alguns exercícios que falam sobre a parte de dilatação, tá? Mas aqui a gente vai ficar na dilatação dos sólidos e tratar do conceito de dilatação. Bom, então, saber como funciona a dilatação de sólidos é de extrema importância para quem trabalha com engenharia, na construção civil, quem trabalha com engenharia de materiais, engenheiros mecânicos, enfim. Principalmente na engenharia, a gente pode traçar a importância do estudo da dilatação. Saber como o material se comporta em diversas situações de temperaturas que podem ocorrer numa cidade, aqui a gente não tem, na beira do mar, Vitória, Vila Velha, Serra, a gente não tem umas amplitudes de temperatura tão grandes, mas nós temos altas temperaturas em alguns momentos do ano. Então, aqui a gente tem um estudo específico, a gente tem um uso específico dos materiais. Você tem, por exemplo, para o Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás, Minas, você tem às vezes grandes amplitudes, grandes mudanças de temperatura. Então, pode fazer muito frio e muito calor no mesmo dia. Então a gente também tem que ter os materiais das construções preparados para isso. No local que faz frio, sei lá, Islândia, Rússia, também tem que ter os materiais apropriados para passar só frio. Então, as juntas de dilatação são esses dispositivos que a gente vê muitas vezes nas estradas e pontes, principalmente, Às vezes trilhos de trem. São esses espaçamentos entre um ponto da ponte e outro. Muitas vezes, a gente pode confundir isso com falhas estruturais. Por exemplo, essa imagem aqui não é da ponte da terceira ou da segunda ponte, é da ponte Rio-Niterói, tá? Essa pontezinha, inclusive aqui, eu botei um link que vai estar disponível para vocês, falando sobre essa fake news aí. É um boato de 2015 que surgiu de novo ano passado, eu já ouvi isso em 2017. Então ele vez ou outra volta aí esse boato. Isso aqui é completamente comum, tá, gente? São juntas de dilatação. Como a gente sabe que o material dilata ou contrai, e nós vamos falar já no próximo slide, a gente não pode fazer a ponte como uma estrutura só rígida, fixa, porque imagina, o concreto que quer dilatar, só que não tem para onde. E aí pode causar danos estruturais na ponte. A gente vai ver alguns exemplos ali. E aqui também eu trouxe uma reportagem da STV, primeira edição aqui do estado, que fala sobre a segunda ponte. Tinha uma fenda lá. A fenda era uma junta de dilatação, porém, na reportagem, ela parecia muito maior do que o necessário. Então, também eles discutem rapidamente sobre isso. Então, esses dois links aqui para vocês verem uma aplicação. Nós vamos ver outras aplicações um pouquinho, só na próxima apresentação, na próxima semana. Tudo bem? Então, agora vamos lá. A gente já falou até um pouco de dilatação. Vamos relembrar, Então, a gente discutiu que temperatura está associada à agitação das partículas que constituem um corpo. A gente pode fazer um paralelo com essa forma aqui, Imaginando que isso aqui são os átomos, essas bolinhas azuis, e essas molas amarelas são distância entre os átomos. É só uma forma de aplicação, tá? Não é bem assim que funciona, não. É para a gente
conseguir visualizar melhor. Vamos supor que essa temperatura aqui está, sei lá, 20 graus Celsius, por exemplo. Então eu tenho aqui um corpo, vamos aí pegar meu pontinho aqui. Então eu tenho um corpo que está a 20 graus Celsius. Imagina que é isso que é a agitação desse corpo a 20 graus Celsius. Se eu aumentar essa temperatura aqui, né? Ficou apagado. Deixa eu botar de vermelho. Estou aprendendo a usar ainda minha canetinha, gente. Não riam do tio, tá? Aqui. Se eu aumentar essa temperatura, o que vai acontecer? Essa agitação vai ficar muito maior, né? Então essas moléculas todas, essa daqui, por exemplo, recebe um pouquinho dessa energia, fica mais energética. Essa energia é passada para esse átomo, que é passado para esse, que é passado para esse, para esse, para esse. Ou seja, eles vão ficar muito mais energéticos e, consequentemente, vão ocupar uma área maior. Então, a temperatura do corpo, por estar relacionada à agitação dessas partículas, a gente vai saber que quanto maior a temperatura, maior a agitação. E o inverso também, né? Quanto menor a temperatura, menor a agitação. Então a gente vai considerar esse corpo com essa temperatura θ0, que eu supus aqui 20 graus. Se eu aumentar a temperatura, então, a agitação térmica dessas moléculas vai aumentar a distância média entre elas. E aí a gente vai ter um corpo aumentando de tamanho, dilatando, né? Por isso o nome dilatação térmica, certo? Então a dilatação térmica trata desse caso. A gente pode ter também uma compressão térmica, né? Em que você diminui a temperatura do corpo, diminui a distância média entre as moléculas, elas ficam mais juntinhas, menos agitadas e, consequentemente, você vai diminuir o tamanho do corpo. Isso também acontece. Nós vamos ver exemplos mais práticos na próxima semana. Então, nós temos 3 tipos de dilatação dos sólidos, tá? É importante ressaltar que quando um corpo sólido dilata, ele dilata nas 3 dimensões. Ele dilata no comprimento, ele dilata na altura, ele dilata na largura. A gente não está falando que só dilata em uma dimensão. Agora, uma barra metálica dessa, bem comprida, mas com um pequeno tamanhozinho e uma pequena areazinha, né? Aqui. Se eu for fazer uma dilatação nela, a coisa que realmente vai ser perceptível vai ser o comprimento. Ou seja, a gente trata da dilatação linear quando a grandeza que é realmente perceptível que há dilatação é o comprimento, tá? Que a gente vai chamar aqui de o comprimento inicial de L0. Tudo bem? Então, se eu pegar aqui e traçar um tamanho L, estou acostumando ainda, tá, gente? Então, se eu pegar esse L aqui, vai ser o tamanho final da minha barra após uma dilatação. Então, eu pego essa barra, boto, sei lá, no fogo, ou começa a esquentar de certa forma, você vai ter uma dilatação desse material. Então, as dilatações lineares vão envolver comprimento como a principal grandeza que dilata. Tudo bem? Não é só ela, mas a gente vai considerar como se fosse. E a gente vai criar um ΔL aqui, ó, uma variação do comprimento. Esse pedacinho aqui é o que não tinha antes, né? É a variação que ocorreu. O θ0 é a temperatura inicial, o θ é a temperatura final. Isso. A gente tem essas relações. O ΔL vai ser L menos L0. E, consequentemente, aqui seria Δθ, tá, gente? O Δθ seria θ menos θ0. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. θ menos θ0. Tá bom. Então, consequentemente, né, lembrando, delta na física significa variação, né? Final menos inicial. Por isso, essas relações aqui. A gente vai conseguir calcular quanto variou o comprimento de um corpo
seguindo essa relação. A variação do comprimento é igual a comprimento inicial vezes alfa, a gente já fala sobre isso, vezes Δθ. O ΔL e o L0, né, são medidos em qualquer unidade de comprimento. Em geral, a gente deixa metro, mas como as dilatações elas raramente são grandes valores, tá? Em geral são valores bem pequenininhos, às vezes deixar em milímetro, em centímetro não tem problema. Δθ, que é uma medida de temperatura, a gente deixa em unidade de temperatura. Aqui, grande maioria, né, dos experimentos, das questões vão ser em graus Celsius, tá? Grande maioria. E alfa vai ser medido em uma unidade inversa da temperatura, né? Então, grau Celsius é -1, ou grau Fahrenheit é -1, ou Kelvin é -1. Bom, o alfa é o coeficiente linear de dilatação, tá? A gente no próximo slide vai falar melhor sobre. Então, o alfa, sendo o coeficiente de linear de dilatação, ele depende do material. Então, vamos pensar junto. Em que depende o ΔL? Qual é a dependência do ΔL? O ΔL é diretamente proporcional ao L0. Porque quanto maior a barra inicial, mais ele vai dilatar. Então, ó, esses dois caras são diretamente proporcionais. O ΔL, ele também é diretamente proporcional a alfa. Quanto maior o valor de alfa, mais minha barra vai dilatar. A gente pode pensar nisso como coeficiente que ajuda o corpo a dilatar. Coeficiente linear de dilatação. Quanto maior esse coeficiente, maior a dilatação do corpo. E o que é mais básico da gente perceber é que o ΔL também é diretamente proporcional à variação de temperatura, né? Quanto maior a variação de temperatura, mais o corpo vai dilatar. Esse é mais simples da gente relacionar, tudo bem? Então, essas três relações aqui vão se manter para os próximos casos de dilatação que a gente vai estudar. Bom, então a dilatação linear, tudo bem? Alguns coeficientes de dilatação linear, né, que a gente tem são, por exemplo, do aço, que é 1,1 vezes 10 a menos 6, do alumínio, chumbo, cobre. Então, são valores constantes que vão ser fornecidos para vocês. Depende de como a gente está tratando. Quanto maior o coeficiente, maior a dilatação. Então, se a gente fosse pensar aqui, olhando, o zinco nessa lista é o que mais dilata, que tem o maior coeficiente de dilatação. Tudo bem? Algumas aplicações rápidas por exemplo, né, quando você não tem um bom estudo da dilatação, ó, pode ocorrer esse zigue-zague aqui na pista, por exemplo, de um trilho de trem. Se você não pensa a dilatação corretamente para o material, não deixa os espaços para o trilho dilatar, você pode ter isso aqui, ó, comprometer toda uma malha ferroviária. Os fios nos postes de estradas, que são muito longos, né? Eles em geral têm essa barriga aqui. Essa barriga é justamente para, num momento se fizer muito frio, de contração, eles não ficarem se esticando e se rompendo. Então, por isso que vai sempre manter essa, entre aspas, barriga aqui nos fios, certo? Bom, seguindo a mesma ideia, tá? A dilatação superficial dos sólidos trata de uma dilatação em duas dimensões, né? Então a gente pega uma chapa metálica de espessura desprezível, né? Ou seja, ela vai dilatar, porém a gente vai desprezar essa dilatação da espessura, a gente só vai pensar na área, vai esquentar, no caso aqui, e essa chapa vai ter um tamanho final maior do que no início, ela vai dilatar. O A0, né, é a área, ou aqui ele bota o AI, é a área inicial, né, A0 ou AI. O θ0 é a temperatura inicial. O A é a área final, aqui ele botou AF.
O θ é a temperatura final e o ΔA é o que acresceu de área, ou seja, só esse valor externo aqui ao que a área era inicialmente. Com isso, né, as mesmas relações, você vê que a relação é bem parecida, né? A variação da área é igual à área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes variação de temperatura. O coeficiente de dilatação superficial, como está trabalhando em duas dimensões essa dilatação aqui, a gente vai chamar também que ele é duas vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, beta é igual a 2α. Isso é válido. Essa é a relação para a dilatação superficial. A dilatação volumétrica, por final, também segue o mesmo padrão. A gente vai ter um sólido, que a gente vai considerar todas as dimensões, né? São todas relevantes. E aí a gente vai esquentar, no caso aqui, esse sólido, e vai mudar o volume final dele, né? Ele vai ter um volume inicial, V0, e vai ter um volume final, V. Então, V é o volume final, V0 é o volume inicial, as mesmas grandezas aqui, tudo bem? Só lembrando, então, que aqui a gente fica com uma fórmula bem parecida, né? A variação do volume é igual a V0 vezes gama. Gama é o coeficiente de dilatação volumétrico vezes Δθ. Aqui eu tenho uma relação entre as três grandezas, tá? E aqui entre a linear. Cuidado nos exercícios que, de uma maneira geral, a linear ela aparece muito, porque como você tem uma relação sempre com ela, às vezes eles botam a linear, né? Então, atenção, com o coeficiente de dilatação linear. Às vezes, então, eles te botam numa questão de dilatação volumétrica, mas eles te dão o coeficiente de dilatação linear, o alfa. E você tem que fazer essa conversão aqui para gama, tudo bem? Outra coisa é a relação entre os três aqui, que também é válida. Alfa sobre 1 é igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Então, sei lá, vou fazer uma conversão de beta para gama. Esquece o alfa. Eu faço só desses dois. Passo o 2 para cá multiplicando. Beta é 2/3 de gama. E assim sucessivamente. Tá uma relaçãozinha matemática. Bom, com isso eu falo dessa primeira parte. Vou passar alguns exercícios só sobre essa parte inicial de dilatação. Na próxima semana, a gente se encontra para falar de dilatação dos líquidos e de algumas aplicações para dilatação. E vou passar alguns exercícios, né, com isso e vou fazer um vídeo corrigindo alguns exercícios que eu passei para vocês, tá? No mais, então, a gente encerra nossa aula. É sempre um prazer falar com vocês, mesmo, né, não podendo ouvi-los. Mas estou com saudade de todos. Espero que esse momento termine o mais cedo possível. E a gente se fala na próxima. Valeu!